Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa dependência em Deus. E eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu senti a necessidade de fazer um outro vídeo indo um pouquinho mais profundo, assim, aprofundando mais um pouco sobre essa questão da nossa dependência no Senhor. E eu espero de verdade que essa meditação fale ao coração de vocês. E é isso. Vamos começar com o primeiro texto. Lá em João 15:5, diz assim: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, o que é nós dependermos de Deus? Assim, eu acho que é um tópico muito amplo, né? Mas, em suma, é a gente entender que a gente depende, a gente necessita do Senhor para viver. E isso, eu separei 3 tópicos em que nós definitivamente necessitamos do Senhor. Assim, separei em 3 áreas em que a gente depende de Deus, mas é óbvio que vocês podem achar outras coisas, né? Não se resume só nisso. Mas eu vou focar aqui em principalmente 3 pontos pra gente meditar um pouquinho. Inclusive, eu peguei essa parte aqui da meditação, só pra dar os créditos devidos, no livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, que inclusive é um livro maravilhoso que eu recomendo pra todos vocês, tá bom? Esse livro aqui, galera, Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, ele é um livro maravilhoso, eu recomendo pra todos vocês, tá? Ele vai falar muito sobre essa questão lá de Lucas, de Maria servindo de Maria estando aos pés de Cristo enquanto Marta estava servindo, e enfim, vai aprofundar muitos tópicos aqui e ele é maravilhoso. Enfim, eu peguei isso daqui desse livro só para deixar registrado aqui os devidos créditos, tá? Mas começando por esse texto aqui, nós dependemos de Deus para dar frutos. Nós somos os ramos dessa videira que é Cristo. Então, se a gente não estiver junto a Cristo, a gente não vai dar os frutos. Porque pensa, uma árvore, toda árvore foi criada para dar frutos. Um fruto específico. Uma laranjeira foi criada para dar laranjas, uma macieira para dar maçãs, e por assim vai. Uma pessegueiro, não sei exatamente como fala, mas para dar pêssego, e assim vai. A questão é que nós também somos, digamos, árvores que foram criadas para dar bons frutos, que são os chamados frutos do Espírito, não é mesmo? Enfim, as boas obras em si também são um fruto da nossa intimidade com o Senhor. Então, o que acontece aqui? A gente necessita de passar tempo com o Senhor para que a gente dê fruto, o fruto que nós fomos criados para fazer. Eu fui criada para amar o meu próximo, para servir aos que precisam, sabe? Para dar todos aqueles frutos do Espírito: fé, mansidão, paciência, amor, benignidade. Todos esses frutos do Espírito, eles só podem ser, a gente só pode dar esses frutos se nós verdadeiramente passamos tempo com o nosso Deus, se a gente verdadeiramente gasta tempo na presença dele. Que cá entre nós é a melhor forma da gente gastar o nosso tempo, tá, galera? Por mais que às vezes a gente não se sinta tão disposto, passar tempo na presença do Senhor vai nos ajudar, dentre tantas coisas, a dar frutos e a de fato fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. A gente depende dele para dar esses frutos. Enquanto a gente estiver afastado dele, se a gente não passa o devido tempo na presença dele, se a gente não busca o conhecimento dele, no final das contas, nós não vamos estar verdadeiramente dando os frutos que nós precisamos dar. Nós não vamos estar passando tempo com ele para absorver tudo que a gente precisa absorver, vai
dar esses frutos a partir da absorção da palavra que a gente tem, a partir dos nossos momentos de oração, dos nossos momentos na palavra dele, porque o Espírito Santo dele vai transformando a gente. Por isso que é justamente frutos do Espírito, porque nós damos os frutos não porque nós somos capazes, porque nós somos fortes, porque nós somos melhores do que os outros. Não tem nada a ver com isso. Nós damos frutos porque o Espírito de Deus atua em nós e assim Ele nos permite dar os frutos que nós devemos dar. Basicamente é isso. Então, se você acha que você pode ser amável ou ter paciência, mansidão, se você acha que você pode dar esses frutos do Espírito longe do Senhor, você está muito enganado, porque é justamente pela comunhão com Ele que nós damos esses frutos, ok? Então, essa é uma das áreas em que nós dependemos do Senhor para dar frutos, para fazer aquilo que nós somos criados para fazer. Agora, indo para um outro texto, que está lá em Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Gente, isso daqui é tão lindo, sabe? Você pensar que você foi adotado como filho do Senhor e hoje você pode chamar Ele de Pai. Por quê? Porque Cristo fez essa ponte entre nós e Deus. E o que eu queria deixar como ponto aqui principal é que nós devemos depender do Senhor como um filho depende de um pai. Independentemente se esse filho é um filho adotivo ou não, todos nós concordamos que os filhos, até uma certa idade, eles dependem dos pais, né? A questão é que nós dependemos de Deus sempre, em todos os momentos da nossa vida. Não existe um momento que a gente não dependa dele. Mas eu queria focar no ponto em que nós dependemos do Senhor para nós estarmos seguros. Porque pensa, para onde que um filho corre quando ele se machuca? Quando ele tá com medo? Quando ele se sente ameaçado de alguma forma? Quando ele se sente frustrado? Ele corre para os braços do Pai. E o Senhor, no final das contas, quer que a gente faça isso com Ele também, sabe? Sim, nós podemos falar com os nossos amigos, nós podemos sim falar na terapia sobre as nossas questões, mas primeiramente nós precisamos aprender a correr para Cristo. E eu tô falando isso, gente, de um lugar que eu não sou perfeita nisso, tá? Eu não sou o melhor exemplo de pessoa pra correr pros braços do Pai no momento que as coisas dão errado, sabe? Não assim, em primeira instância, né? A questão é que a gente vai aprendendo que mesmo que a gente corra para qualquer outro lugar, no final das contas, o lugar em que a gente vai se sentir de fato seguro e amado e, sabe, confiante de que as coisas vão dar certo é quando a gente corre para Ele, é nos braços dele. Assim como um pai, assim como um filho se encontra confortável ao estar nos braços de um pai. Então, eu acho que se a gente tiver essa mentalidade de que, poxa, eu sou filha do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Pai Eterno, sabe? Eu posso correr pra Ele no momento que eu quiser, no momento em que eu estiver mais angustiada e mais quebrada e talvez ninguém queira me ouvir às vezes, nem os nossos amigos vão estar sempre disponíveis para nos ouvir. Nós podemos correr pra Ele que de fato vai nos dar o consolo que a gente tanto procura, Ele que nos vai dar essa segurança que nós tanto procuramos. Então, além de dependermos dele para darmos fruto, nós também dependemos dele para estarmos seguros, para estarmos confiantes de que tudo vai ficar bem, para encontrarmos o conforto que a nossa alma tanto busca. Então, você pode correr para os braços do Pai que você tem, tá bom? Ele não está distante, ele é um pai que está perto. Mesmo que você não tenha tido o melhor exemplo de paternidade do mundo, Deus é perfeito e o pai perfeito
E nem o melhor pai desse mundo poderia ser comparado a ele, tá? Ok, agora vamos pro terceiro ponto, que tá lá em 2 Coríntios 11, 12. Ou melhor, 11:2, perdão. Que diz assim: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Gente, nós somos noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, sabe? E eu fico pensando, né? O amor que um noivo sente pela sua noiva é um amor que eu acho que a gente não pode medir, né? Obviamente, se for um noivo segundo o coração de Deus, se ele for aquele tipo de homem que Paulo cita lá em Efésios, que está disposto até mesmo a morrer pela sua amada, eu acho que é um amor que realmente a gente não encontra em outro lugar, não é mesmo? No caso de Cristo com a gente, né? É óbvio que se eu casar com um homem, eu não posso esperar que ele vá me amar perfeitamente como Cristo me ama, porque isso é basicamente impossível. Mas a questão é que, por que Paulo compara a gente, né, a noiva de Cristo? Eu sinto que é porque ele quer, além de outras coisas, ele quer deixar claro que nós somos amados de uma forma tão profunda por Cristo, que ele está disposto a largar tudo por nós. Assim como um noivo deveria estar disposto, né, a largar tudo pela sua noiva. E aqui entra o ponto 3. Dependemos de Cristo para sermos amados, verdadeiramente amados. Porque por mais que a gente seja amado por outras pessoas, nenhuma delas vai conseguir preencher essa carência que a gente tem por um amor perfeito. Sabe, as pessoas nos decepcionam, a gente fica triste, mas no final das contas, só Cristo, somente Ele, vai poder nos amar da forma como nós queremos ser amados. E talvez isso seja meio difícil da gente admitir, né? Porque a gente espera que uma pessoa que a gente vê na realidade aqui, né, com os nossos olhos carnais, a gente espera que essa pessoa vá nos amar como Cristo, essa pessoa que a gente pode ver, né, naturalmente. Mas isso não acontece, gente, porque o amor de Cristo é algo inalcançável para nós humanos, por mais que a gente tente. Então, saber que nós temos esse noivo, esse Cristo tão disposto a nos amar, que morreu por nós, para provar o seu amor por nós, para provar que a gente tem valor, para provar que a gente não tá perdido, isso é o que nos faz preencher esse vazio, sabe? Isso é o que faz a gente entender que ninguém vai nos amar dessa forma, sabe? Ninguém vai conseguir pagar o preço que Cristo pagou, entendeu? Porque nós somos falhos, nós somos pequenos. E Ele é grande, muito grande. E Ele nos ama. Sendo esses pecadores falhos e imperfeitos que nós somos, Ele nos ama. E nós somos sua noiva, esperando a sua volta, para que enfim possamos passar com Ele o resto da eternidade. É isso que eu queria trazer para vocês, gente, essa meditação. Nós dependemos dele para darmos fruto. Nós dependemos dele para estarmos seguros, termos o conforto que a gente precisa. Nós dependemos dele para sermos amados como a gente tanto quer ser, sabe? A gente depende dele. É ele que nos dá esse amor que verdadeiramente nos preenche e nos dá sentido, sabe? Nos dá motivo para estar aqui. Sei, gente, que é difícil. Processos, eles vêm, eles são normais, eles eventualmente vêm, não tem muito o que a gente fazer, mas saber que a gente tem um Deus que se importa tanto com a gente, que deu seu único filho para vir se entregar por nós, voltou pro Pai e um dia finalmente vai regressar para nos buscar, é isso que deve nos mover, é isso que vai preencher o nosso vazio, é isso. Jesus ama cada um de vocês. Não se esqueçam que você sempre pode correr para Ele. E é isso. Um beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês.
E é isso, até o próximo vídeo.